versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que não sou merecedor. Só o Senhor para expressar através da Tua palavra esse sentimento que o Teu Filho passou e que nós possamos compreender e que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, porque não sou capacitado para expressar tal sofrimento, tal situação que Teu Filho passou por nós. Mas cremos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo chega à igreja do Coríntios e diz isso: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é a Páscoa hoje, irmãos? O que é a Páscoa hoje para a igreja? O que é a Páscoa hoje para o mundo? O que é a Páscoa para a sociedade? O que é a Páscoa para você? Eu vi uma reportagem dizendo que é o terceiro ao quinto melhor dia de evento para a sociedade no contexto comercial. Melhor data, terceira ou quinta data para o comércio. Eles arrecadam nessa época por volta de 2 bilhões de reais. Essa é a Páscoa aí fora, com chocolate e ovo de Páscoa. Pouco fala de Jesus. Outrora, tempos atrás, era uma semana na qual só se passava filmes cristãos, só se falava da Páscoa. Quase ninguém fala da Páscoa hoje no comércio, ou melhor, nas redes públicas, televisão, coisas assim. Muito pouco se fala da Páscoa. Muito pouco hoje se entende da Páscoa. Páscoa hoje é comércio, é venda de chocolate. Quando se diz boas Páscoas, bom, como muito chocolate. Eu não posso porque sou diabético. Então, para mim, como nunca serviu, gosto de chocolate, mas como essa data nunca serviu para mim nesse contexto de comer chocolate, nunca serviu. A cultura que eu tive de criação dentro da minha casa, nós nunca fomos levados a esse tipo de comércio ou a essas coisas. Mas quantos não entendem isso? Quantos que começam a Páscoa já começam lá no comércio comprando ovo de Páscoa? A primeira coisa que vem na mente é um ovo de Páscoa. Infelizmente, nós cristãos, na terra dos viventes, quantos que já compraram ou já comeram seus ovos de Páscoa? E a Páscoa é algo tão profundo, porque a Páscoa é uma festa judaica que simbolizava lá em Êxodo 12, nós vemos ali Deus falando ao povo sobre a Páscoa, ao povo ser liberto do Egito, para eles comerem a Páscoa no primeiro dia de Nissan, de 10 a 15, 14, 15, indiferente a data exata, mas a festa principal para eles. Páscoa era o sacrifício do cordeiro, e vinha em seguida com 7 dias de festas dos pães asmos, pães sem fermento. Então a Páscoa era o sacrifício de um cordeiro novo, de aproximadamente 1 ano, perfeitinho, totalmente assado. E eles teriam que comer diante das famílias, das pessoas, e o que sobrasse totalmente queimado para o outro dia. Essa história é muito conhecida, todos os cristãos conhecem, sobre a Páscoa. E esta é a Páscoa dos judeus, a celebração da
libertação. Porque através da morte daquele cordeiro, o sangue foi tirado, pegado em um sopro e passado nos umbrais das portas das suas casas. Porque seria a libertação do povo de Israel diante de uma condenação aos egípcios e a todos, independente de ser egípcio ou não. Animais, todos os primogênitos que não tivesse aquele sangue na sua porta, à meia-noite, passaria o anjo da morte. E qualquer primogênito, homem, mulher, animal, qualquer um, seria morto. Então, principalmente, para que houvesse aquele sangue, para libertar o primogênito de cada família, de cada ser criado por Deus, precisava a morte de um cordeiro. Sem a morte não haveria o sangue. Um cordeiro novo e um cordeiro sem mácula, perfeito. E eles, aquele cordeiro, queimavam e se alimentavam dele. Essa é a Páscoa. Tinha vinho, tinha o pão sem fermento, tinham ervas amargas, e ali eles participavam dessa Páscoa, trazendo à memória deles a libertação de Israel. E isso vem até hoje para eles, não dessa forma, como está na Bíblia lá em Êxodo 12, mas eles ainda têm isso. Então assim começou a Páscoa que chegou até nós, e que Jesus naquele dia, que o Evangelho de Lucas traz, que chamou 2 dos seus discípulos, apóstolos, e que fala para eles irem a um certo local, vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, porque depois da Páscoa no trabalho, tinha que preparar tudo antes, irmãos. Ele encontrou carregando o cântaro de água, porque era assim mesmo, você tinha que pegar água, você tinha que fazer os preparativos da Páscoa, e eles foram fazer, amassar a massa, fazer pão, preparar as ervas. O cordeiro era a Páscoa deles. Comprar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Claro que Jesus era o cordeiro, mas nós estamos falando da Páscoa judaica. E eles ali tinham que preparar tudo antes, e carregar a água para preparar tudo. Tinha que ser antes. Então, encontraram, o dono da casa preparou um lugar, e eles ali prepararam aquela Páscoa, para eles participar dela. E Jesus disse para eles: quanto tempo eu esperei por esse momento. Quanto tempo eu quis participar com vocês. E ali naquela Páscoa ele já institui a primeira ceia, né? O culto da ceia do Senhor. Essa que nós participamos. Nós não participamos da Páscoa dos judeus. Nós não fazemos parte dela. A Páscoa na qual eles sacrificavam, cada um tinha assim os seus utensílios, colocavam o vinho para cada um, tudo separado. Cada um sacrifício. Mas a Páscoa que Jesus trouxe ali dentro da Santa Ceia, um cálice, um pão. Era um cálice para cada um, não. Um cálice e um pão que ele partiu e foi retribuído, dado para cada um. E ele ali trouxe, explicou para os judeus o verdadeiro sentido da Páscoa, profetizado lá atrás. A Bíblia vem profetizando e trazendo esse sentido, mas que para eles era somente mais uma festa solene, que eles admiravam, que Deus os libertou do Egito, mas tinha algo além.
Aquele sacrifício lá do passado vai além. Nós vamos lá em Gênesis 3, nós vamos ver a condenação da humanidade através do pecado do homem. E através desse pecado houve uma quebra, uma separação da comunhão com Deus. Deus se apresentava ali no jardim, então houve essa quebra. E eles foram expulsos da presença de Deus. A morte espiritual chegou. Não estávamos falando da morte física, mas a morte espiritual chegou. A separação eterna de Deus e a morte física entrou. Vocês perceberam no culto apresentado aqui um louvor que chamou a atenção? A morte, onde estão os seus agrilhões? Onde estão os seus agrilhões? A temível morte que ninguém quer passar por ela. A morte entrou nesse mundo com uma força. O diabo trouxe a morte, Deus é vida, o diabo trouxe e entrou com uma força, com uma fúria, que teve que ter um plano, olha. Da semente da mulher vai vir morte, serpente, Satanás, vai vir ele vai esmagar a tua cabeça, você vai ferir os seus pés. E nós vemos no plano ensejado aqui nessa noite como que cravaram ele na cruz. Como Satanás trabalhou de tal forma, e na onisciência de Deus, os pés do nosso Salvador cravado na cruz do Calvário. Foi encenado aqui. Graças a Deus que ele não era Jesus, senão ele ia sentir a dor aqui essa noite, do que foi ser cravado na cruz. Uma agulhinha, tem gente que tem medo de tomar injeção por causa da picada da agulha, não toma aqui nos dentes por causa da picada da agulha, porque tem dor. Agora imagine os cravos entrando na mão e nos pés, sem anestésico, sem nada. É muito difícil expressar o que Jesus sentiu. E ele ali diante daquela ceia apresenta, junta-se todos e apresenta o pão e o sangue. Esse é meu corpo, que é dado por vós. Esse é meu sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Nós entendemos e compreendemos o que as Escrituras nos diz, mas eles ainda não entendiam ainda não compreendiam aquele sentimento de participar da Páscoa, o que significa realmente a Páscoa. E Jesus expressou quanto tempo eu quis, eu esperei por esse momento. Ele sai da glória, o pecado veio, a gente vê nas Escrituras, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Não justo sequer. O pecado trouxe a separação, trouxe a divisão do homem ao céu. E para o homem voltar a ter comunhão com o céu, com o Pai teria que perdoar. A comunhão só se vem através do perdão, e de um perdão sincero. Há duas palavras hebraicas que falam nassá e kafá. Uma expressa o perdão de uma forma, levantar e tirar para pecado, remissão. Levantar e tirar o pecado. E a outra expressa tapar, tirar algo real, visível da visão. Isso é remissão, perdão de pecado, isso é perdão. Tirar e levar, Páscoa, passar por cima, onde tem sangue de cordeiro inocente, que não deveria morrer pelos nossos primogênitos, mas foi tirado da mãe
ali do pai, ali dos animaizinhos, inocente, novinho, com amor de toda aquela família daqueles animais. Tirado, morto, sacrificado, e o seu sangue passado nos umbrais para perdoar os pecados do povo judeu. Pecado o qual separou. E perdão só é adquirido quando o credor, quando se deve uma dívida, e para ser paga, e como essa dívida era infinitamente impossível de se pagar, porque todos pecaram, e para o mundo a justiça, pagar uma dívida com dinheiro ou com os bens, e se não conseguir pagar a dívida é a cadeia. Mas se tratando de Deus, de pecado, de levantar e tirar, e de cobrir aos olhos, e não existir mais, é com sangue. Não tem perdão para pecado se não for derramado sangue. É a justiça de Deus, o Deus justo e verdadeiro. Então o homem, ele não tinha condições de se sacrificar a si mesmo. Nós não temos, eu e você não tem condições de sacrificarmos a nós mesmos para ter comunhão com o Pai. Eu não tenho como derramar o meu sangue. Você já viu você vai lavar uma louça, a água tem que estar limpa, não tem? Água suja lava a louça, vai sujar mais, não vai? E sangue sujo, contaminado com o pecado, pode lavar, pode tirar e lançar, ou pode cobrir para não ver mais. Sujo. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Não tem como um sangue contaminado pelo pecado ser sacrificado ao ponto de se tirar o sangue, lavar o sangue, perdoar o nosso pecado. Por isso que era impossível pagar essa dívida impagável. E eles não entendiam aquilo, eles participavam da Páscoa, mas não compreendiam. Não entrava aqui. A mesa está posta, o Senhor nos convida, nós sentamos nela, está o pão e está o vinho. Mas nós compreendemos dentro do nosso ser o significado da Páscoa. Por que estamos aqui? Não, Jesus morreu, só isso. Perdoa meu pecado, só isso. E o que ele passou? E o que ele passou? E o que ele passou para que os nossos pecados fossem perdoados? É esse o contexto que muitos não entendem, não compreendem nesse mundo. Isso que é difícil de compreender, o que alguém passa, o que alguém sente, para expressar algo para nós, o que o céu passou, o que o Pai passou, como diz João, Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para expressar, em palavras humanas, esse amor, que deu, cedeu, doou, providenciou com amor o sacrifício, a Páscoa. É difícil compreender e entender. Estamos aqui, vemos no noticiário o sofrimento daquelas pessoas diante da guerra, vemos pessoas sofrendo e chorando, até sentimos, até vemos, às vezes até derramamos algumas lágrimas, mas quem está lá, que sabe o que está passando, e eles participavam da Páscoa, sempre, mas o contexto e o sentido profundo, que a Páscoa tem um sentido muito profundo, estou tentando expressar aqui, que muitos não compreendem. Por isso, quando chega a Páscoa,
até antes, vão nas lojas e compram um ovo de Páscoa. A Páscoa é isso que o comércio apresenta. Não entendem e não compreendem. O simbolismo daquele cordeiro morto, queimado. Você sabe o que é a dor da queimadura? Quem já se queimou sabe. Dor de ser queimado, cordeirinho ali morto. Não que ele sentiu dor, porque ele já estava morto, mas só para você entender o termo, para entendermos, ele era todo queimado. Podia ser cozido, coisa parecida, não, era queimado. Sofrimento tal. Diz que não dá para expressar o sofrimento da dor de um queimado. Não dá para expressar. Então só quem passa sente. Nós não passaríamos por isso que foi feito aqui. Não aguentaríamos. E muito menos cederia um dos nossos filhos, como eu sempre digo e todos dizem, para alguém que morreu, pecou em nosso lugar. E perdoar, irmãos, quem perdoou, quem foi? O credor. Pecador era nós, e o credor perdoou. E perdoar é levar algo a sério. Nós vivemos num tempo que se trouxe uma palavra que está em evidência. Se ninguém percebeu, perceba nessa noite. Uma palavra que chama tolerância. Tolerância zero para os cristãos, mas tolerância nesse mundo. Tem tolerância com tudo e com todos. Mas se tratando de pecado, de noiva do Cordeiro, não existe tolerância para o pecado. Não existe tolerância para o pecado. Pecado não é tolerável. Pecado tem que ser cafá e naçá, tirado das nossas vidas, tirado e lançado fora. Pecado que fez o Filho de Deus morrer por mim e por você. Pecado não nos leva à presença de Deus. E o pecado hoje é tolerável. Quando digo igreja, fala igreja nos quatro cantos da terra, igreja. O pecado está sendo tolerável dentro da igreja. São poucos que falam contra o pecado. São poucos os que agem contra o pecado. São poucos que fazem como Paulo fez. No texto no qual nós lemos, da impureza da igreja de Corinto, ao qual Paulo diz e retrata, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vocês da igreja de Corinto estão tolerando algo. Vocês participam da ceia, a gente conhece o contexto dos dons, de tudo que existia na igreja de Corinto, mas tem algo aqui que vocês permitem, um pecado qual que nem aí fora na sociedade de Corinto é permitido. Vocês permitem o pecado de um homem com a sua madrasta. E isso aqui está dentro da igreja. Paulo está trazendo essa palavra, Cristo, a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. E Paulo está trazendo para eles isso. Interessante Paulo expressar essas palavras para a igreja de Corinto. Festa judaica, na qual instituiu a ceia, apresentando ali o pão como seu corpo partido.
E o seu sangue derramado, o sofrimento que ele precisou passar, e foi expressado aqui por um ator. Pensa que foi fácil lá no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o sofrimento que teria que passar para que a humanidade fosse salva. Ele já saiu da glória, já com esse contexto no coração, de vencer, de não pecar, porque se Jesus pecasse, irmão, não haveria ressurreição, ele também não ressurgisse, o povo jamais voltasse à comunhão com Deus. Ele veio como forma de homem, igual a mim, igual a você. Ele ali foi gerado e veio à luz um milagre pela ação do Espírito Santo, mas ele vestiu essa carne não pecaminosa com o nosso pecado, mas uma carne perfeita, santa, imaculada, sem mancha e sem ruga. Aquele cordeiro que eles matavam e sacrificavam era Jesus, e eles não entenderam. Participavam da Páscoa, comiam a Páscoa, celebravam, adoravam o Deus que os libertou, mas não entendiam o sacrifício para a libertação de suas vidas. Quantos não entendem essa libertação? Não compreendem o que Jesus fez por nós na cruz. Isso é meu corpo que é partido por vós participar. Participar é aceitar a Jesus. E como expressamos isso, irmãos? Nós expressamos essa aceitação no batismo. Expressamos essa aceitação na ceia. E na nossa vida diante do Senhor. E o perdão é levado a sério. E perdoar o pecado é levar o pecado a sério, como eu já disse, e não ser tolerante contra o pecado. E Paulo expressa isso, leva isso à igreja de Coríntios. Vocês não podem aceitar isso. Cristo foi sacrificado, Ele é a nossa Páscoa. E se Ele é a nossa Páscoa, a vida que nós levávamos, aceitando Ele, participando da vida dEle, a vida que vivíamos, não vivemos mais. Ele foi sacrificado, irmãos, não para que o pecado fosse tolerado, Ele morreu para que o pecado fosse tirado. E Ele falando na igreja de Coríntios, essa prática de vida que vocês estão permitindo dentro da igreja, isso não é tolerável, tira este daí, para que o fermento não se misture a massa, que é de pão asmo ou ázimo, que não se contamina, para que não contamine todos. E vocês, a igreja de Coríntios, vocês estão aceitando isso, vocês não estão compreendendo que Cristo é a nossa Páscoa, que Ele morreu por nós. Morreu por vocês, e vocês continuam nessa mesma vida de outrora, continuam dentro do pecado, e a igreja tolerando. Esta não é a verdadeira Páscoa, irmãos de Corinto. Essa não é a verdadeira Páscoa. E Paulo justifica essa ação com essas palavras: vocês não podem fazer isso, Cristo é a nossa Páscoa, Ele morreu por nós, Ele nos libertou, Ele tirou o pecado não pode estar mais no meio de nós. Por que o pecado estava na igreja de Corinto, irmãos? Se eles participavam da Páscoa, ou melhor, da ceia do Senhor,
Alguém consegue explicar isso? Se eu aceitei Jesus, aceitei a morte, vivo em Cristo, tenho a vida com Cristo, por que eles participavam da ceia do Senhor? Que é a Páscoa instituída por Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, Ele padeceu por nós. Por que é o pecado dentro da igreja? Por que os ungidos de Deus na terra dos viventes permitem o pecado dentro da igreja? Se nós pregamos a nossa vida em Cristo, que morremos e ressuscitamos, batismo, morte e ressurreição de um novo homem, o pecado foi tirado, levado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Por quê? Porque Ele levou, lançou embora, não enxerga mais, não há peso de pecado em quem tem Jesus, é leve o fardo, caminha em paz. Os pastores hoje entram até em depressão, né? Uns não aceitam isso. Depressão existe? Não. Depressão existe. Mas se tem Cristo, não. Eu particularmente não aceito. O Espírito de Deus, se habita em mim, não vai permitir a depressão. Ele vai permitir eu aguentar a luta. Tudo é depressão, tudo é isso, tudo é aquilo. Depressão é para baixo. E santificação é para onde? Quem é sujo? Quem é santo? Deu para entender a analogia? Simples de entender, arroz com feijão. Vamos encerrar, as horas passam. Adorando ao Senhor. Cristo é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Vocês não estão entendendo, ó Coríntios. Porque Jesus, eles não entendiam o que era a traição. Porque Jesus falou da Páscoa, foi instituída. E Ele falou ali do quê? A traição. Tinha um ali do lado dele que o traiu, todos nós sabemos. Eles não entendiam que a Páscoa, o sacrifício, havia necessidade do quê? Do flagelo. E havia necessidade do quê? Um julgamento injusto. Por isso, afasta, se possível, Pai. E ainda mais existiu o quê? A morte de cruz. E o meu Jesus passou por tudo isso. É preso, apresentado aos seus algozes com um beijo, de um que estava com ele, e aqueles que estavam ao lado dele, nunca o vi nem o conheço. Vocês sabem de quem eu falo? Nem sei quem é esse homem. Um com tanto medo até fugiu, desapareceu. Não conheço esse homem. Irmão, a gente não conhece mesmo não. Mas quando a gente erra, Ele só dá uma olhadinha para nós. Quando a gente erra, e esse homem chamado Espírito Santo de Deus, que é Jesus, Ele só dá uma olhadinha para nós assim. Fazemos igual Ele, choramos amargamente. Eu pequei. Não devia pecar. Quando Davi viu,
Deus na sua frente chora: pequei contra o Senhor, os céus e a terra. Mas a igreja de Coríntios não percebia isso. O pecado estava lá, a palavra estava lá. Paulo levou a palavra estava lá na igreja. E o pecado estava, eles não entendiam o que era um algoz pegar um homem inocente, levado a julgamento, só porque se dizia o Filho de Deus. Os sacerdotes, os líderes, um sacerdote rasga sua roupa e diz: blasfemou, blasfemou. É condenado injustamente e vem um algoz, vamos para o julgamento. Agora pega ele, pega uma zoraga, um chicote, amarrado nas pontas ou costurado, ferro ou osso, que não tem quantidade de chibatadas. Amarram num tronco que era de costume, de pau ou de pedra. Amarra, arranca as suas roupas. Arranca as suas roupas. Coloca ele ali, e aquele algoz treinado e preparado para isto. Começa a dar as chibatadas, não tem quantidade de números. Um soldado ali só de olho verificando, porque sabia que muitos não aguentavam. Era o meio caminho da morte. O flagelo era chamado de meio caminho da morte, porque havia crucificação, e nesse meio caminho muitos morriam. As chicotadas eram tantas que ficavam seus órgãos expostos, a pele ensanguentada, em farrapos, ficavam penduradas em farrapadas. Sabe que é pedaço de farrapos cortado? Assim ficava a pele, assim ficou a pele de Jesus. Sangue vertendo, eles perdiam até a consciência de tanta dor e de tanto sofrimento, e ainda em Jesus teve algo a mais. Os soldados teceram uma coroa de espinho, cravaram em sua cabeça, pegaram um caniço e diante daquelas condições colocaram um manto e dizia: és tu o rei dos judeus? Se prostraram, humilharam o nosso Jesus, se prostraram: tu és o rei dos judeus, és tu que é o rei dos judeus, com um caniço, um pedaço de cano, um pedaço de água aquático, e bateram o roliço, bateram na sua cabeça, bateram: és tu o rei dos judeus, és tu o rei dos judeus, se livra daí, sai daí, sai daí, sai dessa situação todo ensanguentado, esfarrapado, todo ferido, a dor insuportável ao ponto de morrer. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Era a vontade do Pai para salvar o perdido pecador. É a justiça de Deus. A justiça não é como essa justiça do mundo, como trapo de imundície. A justiça de Deus, Deus é justo. Eu quero salvar, mas para mim salvar, eu tenho que ter sangue puro, e sangue puro só o meu Filho Jesus. E o Pai contemplando, o Filho sentindo, os anjos vendo, o inferno festejando. Coríntios, vocês não estão entendendo o sentido da Páscoa. O sacrifício do Cordeiro. Judeus, vocês não estão entendendo a morte do Cordeiro. Passou por isso. Vocês não estão entendendo. Vocês estão comendo chocolate. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ah, não. É tolerável. Não tem tolerância para o pecado.
A igreja está ajudando o mundo. Comendo chocolate. Ou outra coisa que seja, a não ser entender o que é a Páscoa. Aí o pegam, já estou encerrando. Pegam ele, desamarra. Era o contexto. Ninguém daqui viu isto. Mas eu creio, eu acredito que a igreja crê. Porque está registrado. A morte de cruz, a história diz como que era a morte de cruz. O desamarram, os flagelos, sofrimentos, soltam e caem despedaçado com... Não dá nem para dizer se consciente ou não, mas acredito que consciente. Ele passou tudo isso para nós aguentar e aceitá-lo. Aguentou tudo isso por nós. De costume, joga um pouquinho de água, dá uma lavadinha, pega uma buchinha, a pele em farrapos e pedaços, corpo todo dilacerado em pedaços. Traduzir uma buchinha. Vamos lavar, vamos dar uma limpadinha. Dá para entender a dor? Dá para suportar e compreender a dor? Vamos dar uma limpadinha aí. Tem muito sangue, vamos esfregar. A gente quando faz um cortinho, quando a água bate no dedo, a gente sabe a dor, não sabe? E quando o corpo está todo dilacerado, esfregam sem dó. Aí pega um manto púrpura, coloca nele de novo, zomba dele, bate nele, chuta, dá esbofeteado, coloca as suas roupas. Que humilhação. Que humilhação. Para a igreja de Corinto aceitar o pecado dentro da igreja, para participar da ceia naquelas condições, para a igreja que se diz do Senhor na terra dos viventes, participar da ceia, com a vida, sem entender o que é a Páscoa ou a ceia do Senhor. Essa é a mensagem que eu estou só completando, trazer do que tudo foi disso para nós nessa noite. Encerrando, foi à toa que Paulo trouxe aquela expressão, Cristo, ele foi morto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Foi em vão que Paulo levou aquilo para eles? Na vida que eles estavam vivendo? Não foi em vão. Foi em vão Jesus chamar os 12, partir a ceia e mostrar para ele, não vi a hora de passar por isso. Vocês podem não estar entendendo nada aqui agora, mas daqui a algumas horas vocês vão entender o que é o meu corpo e o meu sangue, quando eu estiver cravado lá na cruz do Calvário, que eu estou dando para vocês. Comam e bebam, se tiver que comunhão com o Pai novamente. Amém? E que nós possamos assim encerrar essa palavra bem abreviada do que foi colocado aqui nesses papéis. A única coisa que nós podemos viver nessa vida sem Jesus, irmão. Guardem isto nos seus corações. Sem Jesus, a única coisa que nós temos aqui nessa terra é essa vida cotidiana que eu e você tem, cheia de problemas. Depois de morto, não há ressurreição para a vida. O segredo foi Jesus ter sido ressuscitado. A morte teve que dar a Jesus todas as almas presas do passado.
e foram vistas lá as pessoas que Jesus resgatou da morte. Estão agora na glória, por onde eu e você almeja estar. Jesus é a sua Páscoa. Ele foi sacrificado por você. Amém? Esta é a pergunta do tema e do contexto para nós. Sem o sacrifício, estaríamos condenados à morte. E que fique essa palavra ao seu coração. Estar na igreja, ser de Jesus é mais sério do que pensamos. Mais sério do que pensamos. Levantar a mão para Jesus é muito sério. Participar de uma ceia, então, temos que entender, e eu creio que um pouquinho, eu consigo expressar o que é o pão e o suco de uva, porque isso era normal para os judeus. Pão, suco de uva, cordeiro, normal, ervas amargas. Isso não é para nós, mas para nós é o pão e o suco, o sangue. Essa é a Páscoa que os de Corintos tinham que participar. E nós também. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.